Abra sua Bíblia comigo, por favor, em Romanos, capítulo 8, versículo de número 15. Deixa eu ver, 15. Se você não trouxe uma Bíblia, senta do lado de um crente. Brincadeira. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para que outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. E é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Aqui nós temos um versículo que eu gostaria de reler de novo com você, que diz assim, o 15, porque não recebestes o espírito de escravidão. Ou seja, outrora éramos escravos, por conta da nossa ignorância. Não conhecíamos a palavra de Deus como conhecemos hoje. E a palavra nos libertou. Jesus disse, se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Jesus também disse, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Nós precisamos caminhar rumo ao conhecimento de Deus. Precisamos desta palavra revelada ao nosso coração, e Jesus chama esta palavra revelada de verdade. Ou seja, muitos andam entorpecidos e enganados por conta da mentira deste mundo. E quem está por detrás desta manipulação é o diabo. O diabo quer prender as pessoas nas angústias desta vida, no sofrimento das suas crises. O diabo, ele marca, ele manipula, ele fere, ele machuca. E toda obra maligna do diabo tem o objetivo de destruição, assolação e aniquilação total. E nós somos privilegiados, não por conta de uma religião, mas por conta da luz de Deus que brilhou dentro de nós. Nós entendemos que esta luz é Jesus. Esta luz é uma pessoa. Nós tivemos um encontro real com este Jesus. E é por isso que aqui estamos, e é por isso que nele permanecemos. Porque o diabo continua agindo com as suas mentiras, e todos os dias nós somos atacados, de forma direta ou indireta, para tirarmos os olhos da verdade, e colocarmos os olhos nas mentiras de Satanás. E muitas vezes isto acontece sem você perceber. E nós precisamos de discernimento e sabedoria, para que haja cura em nossa vida. Aqui então o apóstolo Paulo diz, porque não recebestes o espírito de escravidão. Ele está lembrando a igreja que estava em Roma, de que eles tinham que andar na revelação da palavra, na revelação da verdade, na revelação que traz libertação. Tem muitas áreas da nossa vida, apesar de sermos de Jesus, que não foram tratadas ainda. Repito, não foram tratadas ainda.
E você precisa tratar o quanto antes este espírito que ainda te traz escravidão, prisão espiritual. Então, aqui o apóstolo Paulo está falando com irmãos crentes, irmãos da igreja de Roma, está lembrando, porque isso nós precisamos trazer à mente o tempo todo, porque caso contrário, você continua sofrendo, porque está preso no calabouço do passado, nos porões dos traumas, dos complexos, dos tormentos, das crises de identidade. Então, eu preciso subir aqui e falar para vocês que vocês devem andar na verdade, e tomem cuidado com a sutileza, a astúcia, as manobras, as maquinações do inferno, porque muitas vezes vocês podem se esquecer de quem são. Vocês são filhos e filhas de Deus. Vocês foram alcançados pela misericórdia, clemência, piedade e compaixão de Deus. E por conta do sacrifício vicário e salvífico de Jesus, vocês passaram de criaturas a filhos e filhas. Tivemos uma experiência linda ontem com os nossos jovens e adolescentes, porque alguns deles não tinham entregue ainda a vida para Jesus, e tiveram a oportunidade de fazer a oração de confissão ou oração de entrega, e receberam em seus corações Jesus como seu único e suficiente Salvador. Então aqui nós precisamos entender que o diabo ele vai trabalhar o tempo todo com a mentira. É por isso que você pensa: eu não sou nada, eu não sou ninguém, ninguém gosta de mim, ninguém me valoriza. E o diabo, ele trabalha de uma forma tão profunda, que a pessoa, ela se sente a escória, o lixo da sociedade. Ela não se sente amada, querida, estimada, considerada, admirada, respeitada. E eu sei que acontece isso com você, porque muitas vezes acontecia comigo. Hoje, quando o diabo ele vem falar aos meus ouvidos, eu sei quem é que está falando, e identifico a sua mensagem. Você precisa saber quem é que está falando na tua mente, porque o diabo fala na primeira pessoa, e ele fala para te esfriar espiritualmente, matar a tua fé, porque ele tem que destruir a tua relação com Deus, a tua relação com Deus como Pai. Hoje eu quero falar um pouco sobre paternidade, mas não dá para falar de paternidade sem eu falar de orfandade. Então aqui Paulo está tratando uma revelação muito profunda no meio dos crentes da igreja. Então ele diz: porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, ou viver em segurança, porque você acha que frequentar uma igreja é suficiente para você, mas não é. Você precisa buscar uma experiência real, profunda, pessoal, com Deus. Aqui nós apenas te damos um direcionamento, mas esta comunhão você vai adquirir buscando de forma intensa todos os dias da tua vida. Caso contrário, você vai continuar vivendo como você sempre viveu, cheio de escoriações, machucaduras, torções, sequelas, mutilações,
porque é isso que o diabo faz. Quantos de vocês aqui são infelizes, mesmo estando dentro de uma igreja? Quantos de vocês vivem olhando para trás? E eu quero te falar que o pior lugar para se morar é no passado. Quantas pessoas aqui tiveram uma vida difícil, uma vida de dor, uma vida de lágrimas, e o diabo ele começa a te ferir desde o início da sua vida. O diabo ele começa a trabalhar desde o anúncio da gestação. O diabo ele começa a trabalhar com espírito de rejeição enquanto o feto está em desenvolvimento dentro do ventre da mulher. O diabo ele começa a transferir sentimentos que a mãe sente e que com certeza vai pesar na formação daquele ser ingênuo que vai vir para este mundo. A criança sente tudo aquilo que a mãe está passando. Tudo aquilo que a mãe sente, a criança sente. Tudo que a mãe sente é transferido para o feto. E ela recebe então uma carga, uma herança emocional, por parte das dificuldades, por parte de todas as questões negativas que ela tem recebido, ouvido, vivenciado. Então o diabo ele começa a trabalhar desde muito cedo. Muitas vezes tenta matar a criança ainda no ventre. Por esta razão, muitas gravidez não vingam. Nós entendemos que toda gestação, todo nascimento é uma bênção de Deus. Nós somos pregadores e defensores da vida, mas nós não ignoramos aquilo que o diabo intenta fazer. Então imagina o cenário onde uma criança dessa nasce. Muitas vezes ela não tem o apoio do marido como pai. Muitas vezes a criança tem lá na certidão de nascimento o registro e o nome do seu pai, mas o pai é um pai ausente, não é um pai presente, não é um pai participativo, é um pai omisso, negligente, passivo. E isso está em moda nos nossos dias, e não só no Brasil, porque o diabo ele tem trabalhado com esse espírito de orfandade. Então a criança ela pode ser órfã de pai vivo. E muitas vezes a criança já nasce no trauma, dificuldade no parto, o cordão enrolado no pescoço, puxada pelo fórceps, e por aí vai. Agora, aquilo que era para ser uma bênção, o diabo quer trazer como maldição, como sentença. E nós estamos aqui hoje para tentar trazer um pouco de cura, de alento, de consolo. E não apenas isso, mas da libertação que Paulo está falando. Ele diz: porque não recebestes espírito de escravidão para outra vez estar sem temor, mas recebestes espírito de adoção de filhos. Então imagina só, nós não somos judeus. Jesus veio para os seus e os seus não o receberam. Mas Paulo traz o evangelho para aqueles
que não eram judeus. A palavra é anunciada para o mundo. Pedro era muito resistente, era muito religioso. Por isso Deus promove Paulo, para que o Paulo pudesse levar o evangelho aos gentios. Então aqui, a palavra de Paulo é que nós recebemos espírito de adoção. Só que eu gosto de uma outra nomenclatura, eu quero partilhar com vocês. Em vez de adoção, vamos falar de filiação. Então, quando alguém se refere a um filho que foi adotado, nunca se refere diretamente como ele foi adotado. Ele é um filho adotivo. Não, ele é filho, pronto e acabou. Então você precisa compreender algumas verdades para poder trazer rompimento na sua vida. Porque os nossos pais não ouviram isso. Os nossos pais não receberam esta palavra. Os nossos pais não foram curados. E o diabo usa muito aqueles que estão próximos de nós para nos ferir. Palavras que ecoam dentro de nós, que estão talvez perdidas lá dentro, mas que uma vez ou outra se manifesta. Tudo aquilo que você ouviu formou você no seu caráter, formou você na sua personalidade. O que é que nós crescemos ouvindo? Por exemplo, uma mãe doente adoece, um pai doente adoece, uma mãe enferma, e um pai enfermo também enferma. Então imagina quantas coisas eles ouviram quando eram crianças, quando eram pequenos, quando eram adolescentes, quando eram jovens, e aquilo marcou a vida deles negativamente, pejorativamente, e eles pegam aquilo e reproduzem, e nós vamos ser uma cópia, melhorada ou piorada dos nossos pais. Você tem mais dos seus pais do que você imagina. Por que você tem essa repulsa do relacionamento com o seu pai? Talvez esta repulsa do relacionamento com a sua mãe, por conta de tudo aquilo que aconteceu, e você diz, está tudo bem, só que não está. Deixa para lá, já foi resolvido. E você coloca debaixo do tapete e acha que está tudo certo. Só que no reino espiritual, os demônios, eles vão agir, e eles vão encontrar ali uma legalidade para continuar limitando você. Então imagina só, você tem muito potencial, você nasceu para acontecer, para romper, para chegar lá, para ter uma vida abençoada, feliz, vitoriosa. Só que tem muita coisa dentro de você que não deixa você crescer, deslanchar, crescer emocionalmente, crescer sentimentalmente. É por isso que muitos aqui têm problemas de relacionamento. Muitos aqui têm problemas, não conseguem se aproximar de outra pessoa, de confiar em alguém. Não gosta de ser tocada, de ser abraçada. Quando alguém dirige uma palavra de elogio a você, você diz assim, é mentira, eu não acredito, é falsidade. Por quê? Porque nós estamos precisando de cura, estamos precisando desta libertação. Então imagina só, quantos de nós fazemos o mesmo com os nossos filhos? Quando você diz assim, imprestável, você não vale nada, feijão perdido, você puxou a teu pai, nunca ninguém vai te querer, você nunca vai ser nada na vida, preguiçoso, vagabundo, tudo que você faz é pela metade, você não consegue acertar nada.
Se for para fazer assim, meia boca, é melhor não fazer nada. Então a vida inteira a gente vai recebendo tantas coisas. A criança indefesa, ela não pode abrir a boca, não pode se defender. Imagina, uma mãe diz para a criança: limpa a casa. A criança, ela vai limpar de acordo com a limitação dela. Talvez você tenha muita experiência em arrumar, em organizar, em limpar, mas a criança não tem. Aí ela arruma a cama daquele jeito e você diz: seu imprestável, você não sabe nem arrumar uma cama, você não sabe nem estender uma cama. A mãe procura, toda a louça está limpa, está guardada, mas ela encontra um copo que está engordurado. Aí diz: olha aqui, seu porco, nojento, imundo. Sabe o que acontece? Ali, aquela criança vai se fechando, vai se bloqueando. E quando chega a hora dela se apresentar à sociedade, procurar um emprego, ela não sabe o que vai fazer, porque ela não presta para nada. Ela não vale nada. Ela nunca vai ser nada na vida. Então são tantas coisas que a mãe ou o pai falam e que machucam, e que parece que não tem muito peso, mas palavras não morrem, palavras ecoam. Jesus disse assim que nós vamos prestar contas de cada palavra impensada que liberamos com a nossa boca. Cada palavra frívola, cada palavra vã. Teu filho, tua filha tem dificuldade no aprendizado, e é normal, é uma novidade para a criança. Aí você diz o quê? Retardado, seu burro, imbecil, idiota. E aquela palavra vai dominar a vida daquela criança. Tem criança que não faz diferenciação. Se minha mãe está falando que eu sou, eu sou. Se o meu pai está falando que eu sou, eu sou. Você não vai ter nada na vida, você nunca vai ser ninguém. Aí você não sabe por que você não alavanca. Você não sabe por que você não consegue mudar de vida. Tua realidade é sempre a mesma. Inconscientemente está lá aquela sentença: você vai ganhar para perder, você nunca vai ser nada, você nunca vai ser ninguém. E aquelas palavras de maldição, porque o pai é autoridade, a mãe é autoridade, e quando esta palavra é liberada, a autoridade dos pais encontra no reino espiritual legalidade para entrar na vida do filho. É por isso que o pai convertido, a mãe convertida, precisa orar com o filho, precisa orar com a filha e dizer: eu te libero no reino espiritual de toda palavra de maldição que eu liberei sobre você. Você tem que liberar de toda palavra de maldição e substituir estas palavras. Filho, você é amado. Filho, você é especial. Filho, você é precioso. Filho, você é querido. Filho, você vai ser bem-sucedido. Filho, você vai chegar mais longe do que eu. Filho, você vai romper. Filho, você nasceu para vencer. Imagine que todos vocês aqui têm muito potencial dentro de vocês. Cada um aqui tem a sua ocupação, cada um de vocês aqui tem a sua profissão, cada um aqui entre vocês tem o seu ofício. Eu sei que aquele que trabalha desde algo mais simples até algo que exige mais, estou falando de formação.
capacitação. Vocês são um exemplo no que vocês fazem. A empresa onde vocês trabalham, se não fosse vocês, ela não teria o resultado que ela tem. Nós somos uma peça da engrenagem. Quando quebra esta peça da engrenagem, tudo para. Então vocês têm que começar a entender que vocês têm valor sim. Quando a mamãe fica doente em casa, fica lá um monte de roupa para lavar, a louça empilhada em cima da pia, tudo fica desorganizado. Por quê? Porque a mamãe tem uma importância muito grande na casa. E não só pelo que ela faz, principalmente pelo que ela é. E a mãe que não se sente amada, ela não vai transferir amor. O pai que não se sente amado, não vai transferir amor. E nós que somos de Jesus e que ouvimos esta palavra, nós precisamos do Espírito Santo para poder liberar este amor para os nossos pais e mães que são muito resistentes. Quando você chega perto do pai, perto da mãe, com um gesto de carinho, o que é que você ouve? Eles olham para você e perguntam: o que é que você quer? Porque se você chega perto desse jeito, é porque você tem interesse de alguma coisa. Fala aí logo, o que é que você pretende? E não, muitas vezes é só um gesto de estar junto, de estar perto. E parece que dá choque. Não dá para abraçar, não dá para beijar. Eu conversei com um jovem. Ele tem 26 anos de idade. Ele disse: pastor, nunca o meu pai e nunca a minha mãe disse que me amava. E eu tenho costume de chamar de filhão, de filhona, de brincar: filho, filha, mas é algo de mim. Aí quando eu abracei, disse: filho, eu amo você. Ele começou a chorar. Ele falou: nunca meu pai me chamou de filho, nunca minha mãe me chamou de filho, e nunca eles me disseram que me amavam. Vocês conseguem entender que nós temos necessidade de ouvir isso? Nós temos necessidade de falar isso. E nós só vamos conseguir receber este amor e dar este amor se nós formos libertos no nosso coração de tudo aquilo que o diabo fez a vida inteira. Nós precisamos nos livrar das mágoas, ressentimentos, amarguras, todo tipo de sentimento que impede o nosso crescimento. Tem crente que não consegue nem ser um bom crente. Por quê? Porque a vida inteira ele ouviu: você não vai ser nada, você não vai ser ninguém, você não presta para nada. Aí chega aqui, a gente fala: você vai ser líder. Ele diz: não, eu não vou. Por que ele não faz? Ele diz que não vai. Não é porque ele não quer, é porque existe esse bloqueio dentro dele. Ele tem medo. Ele não quer assumir uma responsabilidade porque ele acha que o pastor vai fazer aquilo que a mãe e o pai faziam. Seu incompetente, seu irresponsável. Você não presta para nada. Palavras trazem vida e palavras matam. Eu quero fazer uma pergunta para você hoje. Você precisa ser uma fonte de vida e um terminal de maldição. Não justifica você ser neurótico, paranoico. Não significa você ser nervosinho, se irá por qualquer coisa. Você precisa de cura, porque nós estamos dentro de uma igreja, um lugar que não apenas fala de cura, mas emana do altar de Deus rios de águas vivas que podem te curar, que podem te libertar. Nós achamos, estamos salvos, está tudo certo. Não. Você precisa fazer a pessoa que está do teu lado feliz.
Imagina quantos filhos dizem: quando eu completar 18 anos de idade eu vou embora de casa. Por quê? Porque você falou isso. Porque você também pensava assim. A pessoa, ela acha que é melhor longe dos pais do que perto dos pais. E a casa deveria ser um pedacinho do céu, o melhor lugar para que elas pudessem viver. Então nada justifica. Se eu tenho um jeito que está prejudicando os outros e que está me prejudicando, eu preciso de cura. Eu preciso ser sarado. Eu preciso ser liberto. Eu não quero mais viver nesta escravidão que Paulo falou. Isso faz parte do meu passado. Então quando a gente fala, eu acredito em você, a pessoa diz, não, o senhor não acredita, porque ninguém acredita em mim. Tem marido que não é bom marido, por conta destes bloqueios, porque a vida inteira o marido foi castrado como filho, ele foi cerceado, ele foi podado. E mulher gosta de homem, que chama para ele responsabilidade, que cuida dela, não que fala o tempo todo, eu vou para a casa da mamãe. Nunca abra a boca para dizer que vai abandonar sua esposa. Você olha nos olhos dela e diz, nós casamos diante do Senhor, fizemos uma escolha, e vamos permanecer firme neste propósito. Eu não sou perfeito, você não é perfeita, mas o amor de Deus nos uniu. Eu fui apaixonado por você, você foi apaixonada por mim, e está na hora de mandarmos este demônio do inferno para longe da nossa vida. Temos que mandar esse demônio do inferno para longe da nossa casa. Sabe uma coisa que mexe com as estruturas do inferno? É você abraçar tua mulher, olhar nos olhos dela, dar um beijo nela e dizer, me perdoe, em nome de Jesus. Não se trata apenas de reconhecer o teu erro, não se trata apenas de um pedido simples de desculpas, mas se trata de você olhar para a palavra e abrir a boca e dizer, me perdoe, mesmo sem estar errado. Porque muitas vezes você vai curar sua mulher assim, você vai curar o teu marido assim, me perdoe. Aí o marido vai dizer, a esposa vai dizer, não, quem está errado sou eu que te peço perdão. Aí você diz assim com muita humildade, eu vou te pedir perdão, e você vai me pedir perdão. Eu vou dizer, eu te perdoo meu amor, e você vai dizer, eu te perdoo, meu amor. E a gente coloca ali, em nome de Jesus. Por quê? O nome de Jesus tem que selar esta aliança. Então, muitos não conseguem romper, por conta de tudo aquilo que ouviu a vida inteira. Uma vez eu passando no Lava-Pés, eu morava ali perto, fiquei com fome, quis comer um lanche, eu me lembrei de uma barraquinha, um trailer de lanche, e eu fui lá. Passando no Lava-Pés, eu ouvi uma moça mexendo comigo, psiu, psiu, psiu. Eu não olhei, porque meu nome não é psiu, mas quando ela falou, pastor, aí eu olhei. Eu disse, oi, boa noite, tudo bem? Ela falou, tudo. O senhor lembra de mim? Eu disse, não. Quem é você? Eu sou a fulana de tal, filha de tal pessoa. E eu me lembrei, os traços eram familiares. A mãe, como autoridade, dizia, nós não vamos mais nesta igreja. O pai dizia, se eu não for mais nessa igreja, eu não vou mais em igreja nenhuma. E a mãe disse para a filha, eu não quero você nessa igreja, eu prefiro você na esquina, rodando bolsinha, do que dentro desta igreja.
E aquela menina confessou que estava vivendo aquela situação. Pode deixar, esquece do telão. Pode deixar para lá. Por conta da maldição da mãe que pegou nela. Foi: o meu pai voltou a beber. O meu pai voltou para os bares. Meu pai voltou a se drogar. O casamento está quase acabando. E eu virei garota de programa. E eu comecei a chorar. E eu abracei aquela moça no lava-pés. Eu acho que eram umas 2 horas da madrugada. Se você passasse 2 horas da madrugada no lava-pés e me visse atarrancado com uma garota de programa, certamente você ia dizer assim: o meu pastor é um homem de Deus. Ele está ali orando, fazendo a obra. O meu pastor é uma bênção. Você deveria parar ali também, para orar junto, para conferir a obra de Deus. Mas nós não somos desse jeito. Nós somos malignos. Nós fomos feridos, então nós queremos ferir. Você sabia que o diabo usa muitos de vocês que estão aqui e que não estão aqui, para tirar a fé do coração dos irmãos, daqueles que são puros, daqueles que são inocentes, daqueles que são ingênuos. Muitas vezes o diabo usa você para falar coisa que não deve, contra a sua igreja, contra o seu pastor, contra a liderança. Aí você traz morte. Lembra o que eu falei? Sou um terminal de maldição e uma fonte de bênção. Então você precisa ser um abençoador. E aquela menina, às 2 horas da madrugada, ajoelhada no lava-pés, nós oramos, e ela se reconciliou com Jesus. Olha só como as palavras são pesadas. A Bíblia ensina em Provérbios 26:2 que existe morte e vida na língua. Você que vive dizendo: eu não te amo mais, eu não te amo mais, eu não te amo mais. Palavras são sementes. Elas vão crescer, florescer e dar frutos, ou de bênção, ou de maldição. Eu precisei aprender isso. Eu precisei aprender isso para ser curado. Porque eu era muito doente, eu era muito enfermo dentro de mim. Eu tinha muito complexo. Tinha coisa que mexia comigo. Uma vez, eu estava saindo de casa. Meu pai disse: para onde você vai, vagabundo? Na época ele não era liberto, hoje ele é liberto, graças a Deus. É claro que ele não se lembra disso, mas eu nunca me esqueci. Eu fui, peguei um rádio, sintonizei a Rádio Bragança, coloquei em cima da geladeira e disse assim: 13h, o senhor ouve, mas é para ouvir. Aí eu deixei o rádio lá. Deu 13h, ZYK 566, Rádio Bragança, Bragança Paulista, São Paulo, Brasil. Aí entrou a vinheta do programa. A vida é linda, amor, vamos cantar. Vamos sorrir, amor, vamos sonhar. Esquece os teus problemas, deixa pra lá. Sorrindo sempre, a tristeza vai passar. Programa Alberto Rogério. Aí eu entrei: muito boa tarde, você meu amigo, você minha amiga, você de Bragança Paulista e região, e papá. A primeira música, eu quero oferecer a pessoa que mais me incentiva na vida, a pessoa que me encoraja, a pessoa que me alavanca.
Eu quero mandar um abraço e um beijo carinhoso para o meu pai. E quero oferecer a primeira música de hoje para ele. E soltei a música. Desligou o microfone. E eu comecei a chorar no meu lugar. Porque eu estava rompendo. Porque eu não era aquilo que ele achava que eu era. Deixa eu te falar uma coisa. Está na hora de você entender isso. Você não é nada daquilo que a vida inteira as pessoas disseram que você era. Você é o que Deus diz que você é na sua palavra. E uma das coisas que Deus fala é que você é filho, que você é filha. Sabe por quê? Porque nós todos não somos aquilo que fazemos. Pensamos que somos aquilo que fazemos, mas não somos. Se eu perguntar quem é você, você diz: sou motorista. Quem é você? Sou ferramenteiro. Quem é você? Eu sou um professor. Quem é você? Eu sou um empresário. Nós sempre vamos conciliar a nossa vida com aquilo que nós fazemos. Por quê? Porque nós somos aceitos nesta sociedade por aquilo que nós fazemos. E dependendo daquilo que a gente faz, alguém torce o nariz. Mas quando você entende que não precisa da aceitação e da aprovação de ninguém, e que você é feliz, sabe por quê? Porque você é filho de Deus, porque você é filha de Deus, porque você foi alcançado pela sua graça, misericórdia, bondade e amor. Você não se preocupa mais em aplausos dos outros, elogios, tapa nas costas. Você precisa ser uma pessoa bem resolvida. E geralmente, em nossas conversas, a gente consegue identificar, pelo menos aqueles que têm um pouco de treinamento, sobre quem não é bem resolvido. Então, quem não é bem resolvido, vai continuar vivendo dentro da igreja a mesma vida, ou pior ainda, de quando era lá do mundo. Por isso que tem gente que vem, não consegue se libertar do vício, não consegue se libertar do cigarro, da bebida, das drogas, não consegue se libertar dos maus hábitos, não consegue se libertar da velha vida. Mas isto é uma obra do Espírito Santo. Quando você diz assim: eu entendi, hoje eu preciso ser curado então. Aí quando você é curado na sua paternidade, aí você de repente descobre: eu estou mais calmo, eu estou mais sereno, eu estou mais manso, eu estou mais educado, eu estou mais paciente, eu estou diferente. Eu não tenho mais vontade de fumar, eu não tenho mais vontade de beber, eu não tenho mais vontade de me drogar, eu não tenho mais vontade de frequentar esses lugares. Por quê? Porque a origem foi tratada. E a gente começa, você precisa entender isso, nós não podemos trabalhar os efeitos, nós temos que trabalhar a causa do problema. Aonde é que está a causa do nosso problema? Muitas vezes é esta orfandade. Você sabia que o Brasil é um dos países onde o índice de orfandade é um dos maiores do mundo? E se eu te perguntasse como é que foi a tua criação, como é que foi a tua infância, muitos iam dizer que eu não tive infância, minha infância foi roubada. Como é que foi sua adolescência? Eu não tive adolescência, minha adolescência foi roubada. E é isso que o diabo está fazendo. A criança, ela se acha adolescente, e o adolescente se acha jovem. Então eles queimam etapa. O diabo rouba a infância, o diabo rouba a adolescência, o diabo rouba a juventude. Se eu perguntasse para você quem é você, talvez você me dissesse: eu não sei quem eu sou. É uma incógnita quem eu sou. Porque nós
Como filhos rebeldes, queremos fazer tudo aquilo que chama a atenção, mas aquilo que chama a atenção muitas vezes nos traz morte. Você está morrendo dia a dia, acabando com a sua vida, fazendo outras pessoas sofrer, e está na hora disso mudar, disso ser diferente. Está na hora de nós quebrarmos o poder da orfandade na nossa vida. Porque talvez você me diga: pastor, eu nunca tive pai. Eu nunca recebi um elogio do meu pai. Talvez você diga: eu nunca fui incentivado pelo meu pai. Para nada. Sabe, vocês que estão aqui no dia de hoje, mais velhos, vocês precisam se aproximar das crianças, dos adolescentes, dos jovens, porque se eles não recebem amor em casa, eles precisam receber amor da igreja. Eles precisam ser curados por este amor, porque um abraço cura. Um beijo cura, uma palavra cura. E quantos de nós estamos doentes aqui? Tem gente que não vê a hora do culto acabar para ir embora, para viver a mesma vidinha medíocre de sempre. Eu quero dormir cedo, eu tenho que trabalhar. Eu sei disso. Mas agora é tempo de você estar na presença de Deus e dizer: Deus me cura, Deus me sara, Deus me liberta. Porque caso contrário, aquilo que você chama de casa é de fato uma casa, não é um lar. Aquilo que você chama de casa é de fato uma casa, não é uma família. Que bom seria se os pais pudessem olhar para os seus filhos, não com olhar de condenação, para dizer assim: filho, eu nunca te falei, mas eu quero te dizer hoje, e a partir de hoje eu quero falar todo dia, que eu te amo. Eu quero falar para você da alegria que eu senti quando eu soube que a tua mãe estava grávida. Eu não soube transmitir. Eu sempre fui muito reservado. Eu sou de poucas palavras. Mas eu quero te falar, filho, através do meu abraço, através do meu beijo, que eu amo você e que você é tudo para mim. Uma vez eu fiz um velório muito triste. O pai ficou na cabeceira do caixão, praticamente sozinho. E naquela época o velório durava a noite toda. As pessoas foram embora e o pai ficou lá acariciando o filho morto, chorando em cima do caixão. E ele me confidenciou: pastor, eu disse a noite inteira que amava o meu filho, porque eu fiquei com peso na minha consciência, porque enquanto ele estava vivo, eu nunca disse para o meu filho que eu o amava. Não deixe para falar que você ama o teu filho tarde demais. E outra coisa, não basta apenas palavras, você precisa demonstrar. A forma que você trata a mamãe, tudo que você faz na frente da criança, do adolescente, do jovem. Às vezes eu ouço algumas pérolas: pastor, eu gostaria de me casar com um homem igual meu pai. Eu disse: por quê? Porque o meu pai trata minha mãe como se fosse uma rainha, porque o meu pai é carinhoso. Eu nunca vi o meu pai xingando minha mãe, brigando com a minha mãe, agredindo minha mãe. Pastor, o meu pai é crente de verdade. E isso nos confronta, porque será que os nossos filhos diriam a mesma coisa de nós? Porque amor não pode ser da boca para fora, tem que ser do coração para dentro. Também como a mulher trata o marido, porque quem convive com você vai ficar assim escandalizado. Não tem nada de crente.
Amados, a gente precisa se converter, e conversão acontece todos os dias. Então hoje nós estamos nos convertendo um pouquinho mais, amém? Então aqui Paulo fala a respeito do espírito de filiação. Quando perguntaram para Jesus, Jesus, ensina-nos a orar. Pediram para Jesus, ensina-nos a orar. Aí Jesus disse, Pai. A oração começa com Pai. Se você olhar para os evangelhos, você vê que a relação de Jesus com Deus era de Pai. E aqui Paulo, ele usa uma palavra no hebraico, que é a mesma para paizinho. Abba, Pai. Isso mostra que nós precisamos não apenas de um relacionamento raso, superficial, mas nós precisamos de um relacionamento profundo com Deus. A criança judia, quando ela aprende a falar, muitas vezes não fala papai, como nós falamos, fala papa. Então, ela já falava Abba, já se dirigia ao pai como paizinho. Então preste atenção no exemplo que eu vou te dar. Uma pessoa, ela faz sociedade com uma pessoa, o nome dessa pessoa é Eurípides, porque eu sei que não tem nem Eurípides aqui, pelo menos eu espero. Aí ele faz uma sociedade com Eurípides, e o Eurípides quebra a firma, dá prejuízo para a firma. A pessoa investiu o dinheiro que tinha, suas reservas, vendeu o carro, colocou como capital da empresa, e o Eurípides dá um balão e ele vai embora com o dinheiro da empresa. Isso foi muito doloroso, mas depois de um tempo, este homem, ele conhece outro homem que tem muito potencial de negócio, e ele recebe uma proposta para começar uma nova empresa. E ele diz, como é seu nome? Ele falou, Eurípides. Ele vai fazer sociedade com esse cara? Não, esse Eurípides não tem nada a ver com outro Eurípides. Mas ele ficou tão machucado, que ele não quer saber de história com Eurípides nenhum. Só para você entender, quando você é ferido na tua paternidade, e você tem que se relacionar com Deus e chamar Ele de pai, você vai olhar para Deus e vai pensar que aquele pai é igual ao teu pai, o pai que você teve. Aí você fala, não vai dar certo. Então tem gente que não consegue nem orar, chamar Deus de pai, porque não, outro Eurípides na minha vida não vai dar. Então diz a palavra que nós recebemos espírito de filiação. Você tem que se identificar com isso, porque filho de Deus não fica dizendo assim, ninguém me ama, ninguém gosta de mim, ninguém me valoriza, ninguém me quer, eu vou sumir, eu vou desaparecer no mundo, nunca mais ninguém vai ter notícia de mim, eu vou me enforcar num pé de couve. Não. Um dia eu aprendi, eu não te deixarei e nunca jamais te abandonarei. Isso foi suficiente para mim. Nunca mais eu sofri de solidão, porque não importa a condição e nem aonde eu esteja, eu sei que sempre o meu Pai está comigo.
Você precisa conhecer o teu Pai Celestial. Talvez até hoje você tenha se relacionado com Deus, um Deus intangível, intocável. Mas a partir de agora começa a se relacionar com Deus como Pai. Pai, eu quero dizer que te amo como filho, como filha. Isto é uma oração. A vida inteira você se apresenta diante de Deus assim: Deus, eu não mereço estar aqui. Deus, eu sou o mais pecador do mundo. Deus, eu sou o mais pecador da igreja. Deus, eu sou problemático. Deus, eu caí de novo. Deus, eu sou sujo. Deus, eu sou pecador. Preste atenção. O Pai de amor, Ele não se importa com isso. Vocês se lembram que o filho pródigo, quando volta para casa, ele volta sujo, mulambento, fedorento, maltrapilho, e o pai corre até ele, o abraça e beija. O pai não falou: que fedor, meu filho, você está sujo, nem parece meu filho, credo, que imundícia. Não, ele abraça e beija o filho que estava perdido no mundo. E ele diz: meu filho, eu tenho roupa limpa para você. Ele tira o anel do dedo que representava a sua autoridade e põe no dedo dele. Ele é restituído da autoridade de filho. Tinha uma festa esperando por ele, churrasco, com um novilho que foi engordado especialmente para este momento. Tinha grupo de musical. É assim que Deus nos recebe como filhos. E a Bíblia fala que Ele não vai te jogar nada em rosto. Ele não vai te jogar nada na cara. Ele não vai dizer para você: oh, você diz que vai mudar, não muda. Você diz que vai ser diferente e nunca muda. Toda vez é a mesma oração, toda vez é o mesmo discurso. Não. Ele vai te dar um abraço de amor. Porque sermão nesta hora não cura, mas o abraço de amor cura. É isso que Deus quer fazer conosco. Ele quer nos curar, Ele quer nos sarar, Ele quer nos libertar. E você precisa entender a sua condição de filho, a sua condição de filha, para você viver o novo tempo na sua vida, e para você fazer com que os teus filhos cheguem mais longe do que você. Os nossos filhos vão chegar mais longe do que nós. A partir de hoje você vai dizer: eu acredito em você. Você tem potencial, meu filho. Você é inteligente. Você é capaz. Você é bênção na minha vida. Meu filho, você me dá muita alegria. Meu filho, você é o maior presente que Deus podia me dar. Para de ficar olhando só para defeito. Não, se não fosse isso, se não fosse aquilo, se não fosse desse jeito. Ó, falar de defeito não muda. Vou ensinar um negócio para vocês. O técnico do Guga, lembra do Guga? Do jogador de tênis? Cada raquetada ele tinha que gemer, né? Então quando ele errava, o técnico nunca dizia para ele: ô Guga, não é assim não. Vou te ensinar o certo, é assim, Guga. Então ele dizia assim: Guga, presta atenção. Guga, é assim. Guga, se liga. Então ele nunca desmerecia, nunca desfazia, nunca agia desse jeito. Então hoje é um dia de cura para nós. Eu gostaria que os nossos adolescentes viessem aqui para frente. E eu gostaria, você que está aí, é pai de um deles, vem aqui na frente, pode vir para cá, espalhe aqui. Cadê a cartinha de vocês? Está aí ou não? Pega lá.
Se o papai não souber ler, se a mamãe não souber ler, aí você vai ler a carta para ele e para ela. Vocês podem, estão muito juntos. Vocês precisam ficar um pouquinho mais afastados. Tem espaço, tem espaço para cá, tem espaço no meio. O teu filho vai dar uma carta para você ler aí, e você vai ler enquanto nós cantamos esta música. Eis-me aqui, eu sou aquele que tu esquadrinhas desde o nascimento. Os meus anos escrevestes todos e me demonstraste teu amor. Nuvens cinzas se fecharam sobre mim, mas ao olhar pro céu do alto eu ouvi: és meu filho amado. Fernanda, vem pra frente. O Toninho e a Rose, vai lá. Todo mundo que é filho aí, vamos ficar de pé. Vamos ficar de pé. Abraça o teu filho, abraça a tua filha. Chega junto. Em quem acho meu prazer. Diga palavras de amor. És meu filho amado. Palavras que curam. Em quem acho meu prazer. És meu filho amado, em quem acho meu prazer. Eis-me aqui, eu sou aquele que tu reconheces cada movimento. Minhas dores tu conheces todas e em ti espero redenção. Veio o dia mau e a ti eu recorri, mas ao olhar pro céu do alto eu ouvi: és meu filho amado, em quem acho meu prazer. Você é filho amado, você é filho querido, você é precioso, você é especial. O céu sonhou com você, por isso você nasceu para ser alguém nesta vida, você nasceu para deixar esta marca, você nasceu para glorificar o nome santo do Senhor, você nasceu para fazer a diferença. Você é filho de Deus, você é filha de Deus. És meu filho amado, em quem acho meu prazer. És meu filho amado, em quem acho meu prazer. E eu irei por aí vivendo essa identidade. Eu irei por aí sabendo ser amado de verdade. Eu irei por aí sabendo que se eu venho e vou num solo. Pai, em nome de Jesus, eu sei que cura é liberada nesta noite. Alguns filhos não estão aqui, mas a mamãe e o papai estão orando. Talvez estejam no mundo, numa vida incerta, numa balada louca, sei lá. Mas hoje
O céu ouve a oração desta mãe e deste pai. Hoje entra cura nesta vida, entra libertação, entra restauração, entra salvação. Pai, em nome de Jesus, nós colocamos diante de Ti cada um destes filhos, cada um destes pais. A Tua igreja, ela é fundamentada, estabelecida, construída sobre a família salva, a família remida, redimida, a família salva. Em nome de Jesus, Pai, que este abraço cure. Que este abraço cure, que estas palavras curem, em nome de Jesus. Faz uma obra na vida de cada um deles, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Agora eu quero pedir para que cada pai olhe assim para o filho e para a filha nos olhos e diga assim: me perdoe por tudo aquilo que machucou teu coração. Eu quero dizer que eu te amo, em nome de Jesus. A mãe vai dizer a mesma coisa: me perdoe por tudo que fiz um dia que machucou teu coração. Eu quero dizer que eu te amo em nome de Jesus. E o filho também vai dizer: pai, é para o filho agora dizer, hein? Para a filha agora dizer: pai, mãe, eu te amo em nome de Jesus. Aleluia!